Mara, muito obrigado pelo convite. Noemi e eu nos sentimos muito honrados e felizes em ver a grande obra que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Vida nova. E com Deus não pode ser coisa diferente. Precisa ser sempre vida nova. Vida nova em Cristo Jesus. Porque se temos vida nova em Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas passaram. Tudo se faz novo, apesar de nós. Diante de Deus, passaram. E nós temos que nos apropriar desta realidade, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Me sinto honrado de estar falando com vocês aqui. E eu quero que saibam uma coisa, eu estou no Canadá desde 1988, acho que a maioria não tinha nascido aqui, né? Quando nós fomos para trabalhar com a comunidade portuguesa e açoriana. Depois trabalhamos também, plantamos igreja hispânica, em espanhol. E trabalhamos mais recentemente com muitos brasileiros, porque a imigração brasileira para o Canadá é grande. Na nossa cidade, a estatística diz que ultrapassa 30 mil brasileiros. E brasileiros jovens com filhos, famílias que vão, pessoas que têm uma condição financeira boa, não vão por causa de melhor condição financeira. Alguns deixam propriedade e tudo aqui por segurança, para dar uma melhor qualidade de vida e segurança à esposa, aos filhos. E é impressionante, porque nós temos visto que alguns perguntam para nós: pastor, o que é melhor? O Brasil ou o Canadá? Noemi costuma escrever das distantes e frias terras do Canadá, porque é frio. E alguns brasileiros, depois que começam a experimentar o frio, aquele sonho maravilhoso, parece que começa a esvanecer. Então eu tenho que dizer, nem Brasil, nem Canadá. Se você tem Jesus, seja numa choupana ou numa mansão, você é feliz. Se você não tem Jesus, você pode vir para o Canadá, que não vai melhorar nada a sua vida. Os problemas que você tinha lá, você vai trazer para cá. Só Jesus transforma. Por isso, a minha mensagem hoje trata sobre a presença de Jesus. E eu gostaria que você pensasse a razão por que você está aqui nessa noite. Você veio porque é seu costume vir? Para nós que estamos acostumados à vida de cristão, de crente, não vir à igreja no domingo, parece que não é domingo. A semana fica um vazio. Porque quando participei desse louvor aqui, parece que nós somos elevados ao céu. E parece que o céu desce até nós. É um momento tão maravilhoso que a gente gostaria que nunca acabasse. Não é verdade? Mas o domingo se vai e logo a segunda-feira chega. É o busão que a gente tem que pegar, não é? É o perigo muitas vezes de roubarem o nosso celular. São tantas coisas. Mas quando nós chegamos a este santo lugar, nós vimos para a presença de Jesus. E eu gostaria que você pensasse, o que o trouxe aqui? Foi o costume de vir? Foi alguém que lhe convidou? Qual a razão de você estar aqui? Pare e pense. Porque eu gostaria que ao final da nossa meditação desta noite, o motivo pelo qual você veio não faça nenhuma diferença, mas a maneira como você vai sair. Por isso eu quero que você pare e pense, que está aqui para ter um verdadeiro encontro com Deus, para estar na presença de Jesus, mais do que as palavras lindas dos cânticos verdadeiras que cantamos, mais da emoção que enche o nosso coração, que você possa ter a sua própria experiência com Deus. Independente da grande multidão, Jesus estava andando uma vez e ele era prensado pelo povo. E ele falou: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, todo mundo está te prensando da direita, da esquerda, por trás, pela frente. O Senhor pergunta quem me tocou? Alguém me tocou com fé, porque eu senti
que de mim saiu virtude. O pastor perguntou: quem é apaixonado por Jesus? Eu sou. E não é porque você está falando hoje. Eu costumo declarar isso. Quando eu leio as páginas do Novo Testamento, eu fico cada dia mais apaixonado pelo meu Senhor. Eu gosto de pregar nos evangelhos, porque a pessoa de Jesus me fascina. E eu gostaria que você parasse comigo nesta noite e pensasse a diferença que faz na minha, na sua vida, nos cultos que nós oferecemos a Deus na igreja, a presença de Jesus. Eu fui religioso por muito tempo, e na minha religião, por ser descendente de italiano, e você pode imaginar qual é, meus pais, meus avós falavam: você nasceu nessa religião, você tem que morrer nessa religião. Era o que eu sempre ouvi. E quando eu me converti, me chamaram de vira-casaca, de vira-bandeira. E os meus avós não conversavam mais comigo, nem meu pai. Só 18 anos depois que meus avós se converteram, depois dos 80 anos de idade, eu tive o privilégio de batizá-los. E meu pai aceitou Jesus pouco tempo antes de morrer. Mas eu paguei um preço. E o que me ajudou foi a presença de Jesus. A certeza que eu não estava só, que Ele estava comigo. Por isso, eu gostaria que você parasse comigo e pensasse hoje sobre a importância da presença de Jesus. O texto que eu vou ler, talvez à primeira vista não tenha nada a ver com o que eu estou dizendo, mas você vai ver que tem. Em Marcos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9, e versículo 14 ao versículo 27, o Evangelho segundo São Marcos capítulo 9, versículo 1 ao 9, e versículo 14 ao versículo 27. E uma coisa que eu estou contente aqui, estou vendo muita Bíblia por aí. Eu tenho visto muito celular, muito crente que não anda com Bíblia, anda com celular. Cuidado, a inteligência artificial está mudando Bíblia. E se você não conhece ela, ela vai mudar e você vai pensar que aquilo é a Bíblia. Aqui está minha amiga, minha Bíblia. Eu faço traço nela, pinto de amarelo, rabisco embaixo. Uma vez um amigo falou para mim: ô Rondini, o que está acontecendo? Você está corrigindo a Bíblia? Eu falei: não, estou fazendo as anotações que o Espírito mostrou para mim, eu não quero esquecer. Então, vamos acompanhar e mantenha aberta, porque durante nossa meditação nós vamos passear um pouquinho nesse texto. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo branco, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, quando se aproximou dos discípulos, versículo 14, ao redor deles viu grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que discuti com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o,
e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Pai Santo, tendo lido a Bíblia, a tua santa palavra, declaramos que nós cremos que toda ela é inspirada pelo teu Espírito Santo. E sendo o Senhor o autor, ninguém mais interessado que nós entendemos a sua obra do que o Senhor. Por isso nós suplicamos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração. Que o Senhor venha falar de acordo com a necessidade de cada um. Que nós possamos ouvir aqui não a voz do pastor, mas a voz do teu Espírito, a voz do Senhor falando ao nosso coração. E todos possamos sair daqui na certeza de que tivemos um verdadeiro encontro com Deus. É no santo e bendito nome de Jesus que suplicamos e desde já agradecemos, porque cremos que o Senhor o fará. Amém. Eu não sei o que te chamou a atenção nesse texto. A mim, uma coisa que chamou a atenção foi a diferença dos discípulos no monte e os discípulos no vale. Duas situações muito diferentes, e todos eram discípulos de Jesus. E outra coisa que chamou a minha atenção foi a palavra de Pedro: Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Não é assim que nos sentimos muitas vezes quando estamos na casa de Deus? Pena que acabou, segunda-feira já está chegando. Se pudesse parar o relógio. E eu acho que se os discípulos tivessem relógio, é isso que eles iam querer fazer. Tanto é que Pedro, fascinado com aquele quadro, ele não queria nem pensar na vida lá embaixo. Ele queria ficar ali para sempre. Quando você vem para a casa de Deus, às vezes com tantas lutas da semana, com tantos problemas, com tantas coisas que só você e Deus sabem, e você sente aqui aquele refrigério tão gostoso, dá vontade de não sair mais desse santo lugar. Mas isso não é a vontade de Deus. Nós não podemos viver em comunhão com Jesus e desfrutar desses momentos maravilhosos, como nós aqui na igreja agora, sem nos lembrar que lá fora, saindo daquela porta ali, começa o nosso campo missionário. Sem lembrar que do lado de fora, o povo carece da graça de Deus e da salvação em Cristo Jesus. É gostoso estar aqui, mas o povo lá no vale necessita da salvação. E quando Pedro falou isso, nós vemos que não foi do agrado do Senhor Jesus, porque logo Jesus o levou para baixo no vale. Então nós não podemos viver neste momento maravilhoso de comunhão, esquecendo que nossa missão é ser sal da terra e luz do mundo, o bom perfume de Cristo para os que se salvam e até para os que se perdem. Mas também vemos no quadro no vale que nós não podemos conviver com as pessoas sem a presença de Jesus. Então, no monte vemos que não podemos estar só com Jesus e esquecer a nossa missão de ser luz nas trevas. No vale,
por melhor que nós conheçamos a Bíblia, e por mais eloquente que sejamos, se faltar a presença de Jesus, nós não vamos alcançar os corações. Podemos falar bonito, mas vai ser vazio. Eu me lembro daquela passagem em Marcos capítulo 9, quando o jovem rico veio a Jesus e disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Vocês conhecem a história, não é? Não está só em Marcos, está nos outros evangelhos. E Jesus disse: guarda os mandamentos. Eu guardo desde a minha infância, e deu a lista. E Jesus não desmentiu, falando é mentira, porque ele guardava, senão Jesus teria dito. Mas Jesus disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia diz que ele retirou-se triste. Por quê? Porque ele amava as suas riquezas. Quando Jesus disse isso, Jesus estava invocando ele para amar a Deus acima de todas as coisas, que era o principal mandamento. Ele guardava tudo, mas ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Mas, se não me engano, o versículo 22, diz que quando Jesus disse essas palavras, a Bíblia diz: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. E por isso que eu digo que eu sou apaixonado por Jesus. Ele me fascina, porque Marcos observou que havia amor no olhar de Jesus. E eu peço a Deus, sempre que eu for falar de Jesus, as pessoas possam saber que eu estou cheio dele, que eu não estou falando de alguém que eu não conheço, mas de alguém com quem eu ando todo dia. E eu imagino que aquele jovem foi triste, mas na caminhada da vida, ele nunca ia se esquecer do olhar de amor do Senhor Jesus. Você pode falar de Jesus, eu posso falar de Jesus, as pessoas podem nem aceitar, mas uma coisa que elas precisam ter na mente dela, é que nós não estamos falando de religião, nós não estamos querendo ver a nossa igreja cheia, nós estamos preocupados com a felicidade e a salvação da alma delas, que nós falamos por amor, o amor de Deus derramado em nosso coração. E era isso que Jesus queria que Pedro, Tiago e João compreendessem. Que lá embaixo no vale havia os seus colegas, os outros discípulos, que Jesus sabia que estavam numa aflição tremenda. E então Jesus os levou para o vale. Somente que antes disso, algumas coisas me chamaram a atenção. Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas. Como um bom judeu, Moisés o grande libertador, Elias o profeta incomparável, Moisés o homem da lei, Elias continua sendo até hoje para os judeus Moisés e Elias. E Deus queria que eles soubessem que a grandeza daquele evento não estava na presença de Moisés e de Elias, mas na presença de Jesus. Tanto é que ele falou: Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Ele pensava estar honrando Jesus, mas ele estava diminuindo Jesus. É como se ele dissesse: Senhor, nós 3 somos só meros discípulos, a gente pode dormir na grama, mas o Senhor merece estar com o grande Moisés e com o grande Elias. Vamos fazer tenda para o Senhor e para eles. E foi aí que o Pai do céu baixou uma nuvem que os cobriu. E da nuvem o Senhor disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que, tendo Deus antigamente falado a nós e aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, através do qual criou o mundo e o qual é herdeiro de todas as coisas. E naquele momento eu imagino que Deus, quando eles estavam fascinados, aquela nuvem, Deus fez assim, ó, como um forte aspirador de pó, chupou Moisés e Elias para o céu. Quando eles abriram os olhos, diz a Bíblia, ninguém mais viram, senão Jesus. E Jesus disse: é Ele que vocês têm que ouvir, esse é o meu filho. Eu entendo que a presença de Moisés e Elias estava ali da parte de Deus para mostrar a Israel e ao mundo
que a lei e as profecias indicam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a lei e a profecia não pode salvar ninguém. Só Jesus. O próprio Moisés sabia disso, porque ele falou ao Senhor, lá em Êxodo 33, 15 e 16, Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos envie. Porque como eles crerão que nós temos a tua graça, se a sua presença não for conosco? Então, meu irmão, minha irmã, quando sair daqui nesse domingo, para começar essa semana, peça, Senhor, eu estou indo para casa, mas Senhor, vai comigo, não me deixe só, Senhor, eu preciso da sua presença, para que as pessoas olhando para mim, possam ver que eu tenho estado com o Senhor, que eu tenho andado com o Senhor. Eu quero ser aquele bom perfume que a sua palavra diz, eu quero ser sal da terra, eu quero ser luz do mundo, mas eu não posso sem a sua presença. Eu estava falando sobre Moisés e Elias, não é? Pessoas já me perguntaram, e talvez perguntaram a você, quando a gente morrer, a gente vai se conhecer lá no céu? Você já teve essa pergunta? O meu netinho Pedro, pela graça de Deus, eu tenho 5 netos e uma netinha, uma princesa. Todos são bênçãos de Deus, todos já entregaram a vida a Jesus. Mas um dia o Pedro, quando morreu o avô paterno, o pai do pai dele, o senhor Rubens, pai do Fernando, o Pedrinho triste porque o vovô morreu, ele falou para mim, vovô, o senhor vai morrer antes que eu, né? Falei, Pedro, eu quero que você viva muito, o vovô já está meio já no caminho, eu já tenho mais amigo do lado de lá do que do lado de cá, Pedro. Então, eu espero, Pedro. Ele falou, vovô, quando eu for para o céu, o senhor vai estar lá me esperando? Falei, vou estar te esperando, Pedro. E como que eu vou conhecer o senhor? Aí eu contei essa história para eles, para o Pedro. Por quê? Pedro, Tiago e João, não meu netinho, o outro, viram Moisés e Elias. Naquele tempo não tinha fotografia, naquele tempo não tinha vídeo, e judeu não fazia busto, monumento para você ver o Moisés como era. Mas eles conheceram. Moisés viveu 1200 anos antes de Pedro, Tiago e João. Elias 900 anos antes de Pedro, Tiago e João. Mas eles conheceram, eles sabiam que era Moisés e Elias. Então, se você tem essa preocupação, não se preocupa mais, porque a Bíblia já mostrou que nós vamos nos conhecer. Claro que nós vamos estar bem mais bonitinhos, né? Porque a Bíblia diz que assim como Ele é, nós seremos. Você vai poder correr, bater na parede, e não se atravessa a parede, não vai ser como hoje. Porque Jesus atravessava a parede, né? Os discípulos estavam dentro da casa, Ele entrou, apareceu dentro da sala. Então nós vamos ter um corpo glorificado, transformado, mas de alguma forma nós nos conheceremos, pela graça e misericórdia de Deus. Agora, os irmãos estavam lá embaixo no vale. Marcos diz que os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Lucas 17:2, acho que é 2 mesmo, deixa eu só ver aqui. Mateus 17:2, é coisinha da idade, quando você chegar à minha idade da juventude com 72, você vai começar a fazer confusão. Em Mateus 17:2, Mateus diz, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Este é o Jesus maravilhoso glorificado. No capítulo 9, versículo 1, Jesus disse, na verdade eu digo a vocês, que dos que estão aqui, alguns há que não morrerão sem que vejam ver o reino de Deus. O Filho de Deus em glória. E muitos dizem, isso nunca aconteceu, porque todos morreram.
Outros dizem, não, aconteceu sim, no monte, quando Jesus ressuscitou e foi arrebatado ao céu. Outros dizem, não, isso foi no grande dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Mas se você vai ao texto, você vai ver que Jesus está falando de uma coisa mais imediata. Porque a Bíblia no versículo 2 diz, e 6 dias depois. 6 dias depois do quê? 6 dias depois que Jesus disse que alguns dos que estavam ali não morreriam sem ver o reino de Deus em glória. Nem todos viram, mas Pedro, Tiago e João viram. Como você diz isso, pastor? Vá a 2 Pedro capítulo 1. Veja o versículo 16 a 18. E lá Pedro diz que ele viu, e ele ouviu a voz do Pai dizendo, ele diz, não só ele diz nós, e não foi com fábulas que nós inventamos, mas nós ouvimos a voz do Pai que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, aconteceu. Os que estavam lá embaixo não viram, mas aqueles que estavam com Jesus viram. Que nós possamos alcançar a graça de andar com Deus tão intimamente, que nós possamos apreciar coisas com Deus, na intimidade com Ele, que infelizmente nem todos têm. Não porque Deus ama mais a um do que o outro, mas porque alguns amam mais a Deus do que os outros. Então depende da nossa intimidade, do nosso andar com Deus. Só que mesmo assim, o Senhor não se esquece daqueles que estavam lá no vale. E diz a Bíblia que descendo no vale, os discípulos lá embaixo estavam numa situação tremenda, difícil. Os escribas fazendo escárnio deles, a multidão olhando para ver no que ia dar aquilo, e eles sem poder fazer nada. Mas quando Jesus chegou, a multidão toda esqueceu de tudo e correu para Jesus, diz a Bíblia. Correram para ele e o saudaram. Vê a diferença da presença de Jesus? Eles estavam olhando os discípulos. Se você vai a Mateus 10, 8, a Bíblia diz que Jesus tinha dado a eles poder para expulsar demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, dar vista aos cegos. Mas naquele momento eles não estavam preparados. A palavra do pai, daquele menino, mostra que ele interpretava o relacionamento dos discípulos com algo tão íntimo com Jesus, que ele disse assim, trouxe-te o meu filho. Mas Jesus não estava ali. E pedia aos teus discípulos que o libertassem, e não puderam. Sabe o que isso me faz pensar? É que na mente daquele pai, trazer o filho para os discípulos era a mesma coisa que trazer para Jesus. Porque ele cria que aqueles homens eram homens verdadeiramente de Deus, que tinham autoridade, que tinham poder para ajudar o seu filho. Mas ele ficou frustrado, não porque estivesse enganado, mas porque os discípulos naquela hora não estavam preparados. Isso nos faz pensar, eu paro e penso, quanta gente vem para a casa de Deus? Podiam estar em outro lugar. Mas para mim, quando você vem para a casa de Deus, mesmo que você ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus, é porque Deus tem um plano para a sua vida, e de alguma forma o Espírito Santo trouxe você aqui, porque Ele tem um recado para você, Ele quer falar com você, Ele quer ter um encontro com você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo, independente de raça, de cor, de religião, de situação financeira, cultural, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer nele é a vida eterna, é ter vida em Jesus. Então eu creio que a sua presença aqui é porque Deus tem um plano para você. Ele não quer que você saia daqui sem uma resposta. Se Ele está falando ao seu coração nesta noite, Ele espera de você uma resposta. Ele diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas produzirá aquilo a que foi destinada. Então, nós vemos nesse quadro aqui que o encontro foi maravilhoso. O rosto de Jesus reluzia como o sol. As suas roupas ficaram resplandecentes como ninguém podia lavar igual. Você já viu a neve? Não pela televisão, mas a neve
presencialmente, é bonito, mas quando o sol bate, você não consegue olhar para ela, porque ela reflete de tão forte o sol, que você precisa usar um óculos que é amarelado para proteger a lente, para proteger a sua vista. E durante a noite, se está tudo coberto de neve e a lua brilha, tudo fica claro como um espelho, não tem escuridão, fica tudo claro. Tal a beleza da neve. Eu imagino que a roupa de Jesus resplandeceu assim. Mas havia os discípulos lá embaixo no vale, e Jesus desceu. E como Jesus desceu? Com o rosto brilhando como o sol? Com as roupas resplandecentes? Não. Com a roupa do dia a dia, do cotidiano. Eu imagino que o Pedro, Tiago e João ficavam olhando para ele para ver se era o mesmo Jesus, porque brilhou tanto e agora está do mesmo jeito que era. E é assim que Jesus vai sair com você daqui. Você tem um encontro com Ele glorioso. Você, porque conhece Jesus, e se ainda não conhece, está tendo a oportunidade de conhecê-lo, pode ouvir das maravilhas e sentir a presença do Espírito trabalhando em você, e ver este Jesus glorioso. Mas quando você voltar lá fora, o Jesus vai sair com você, da maneira que você vai representar Jesus, no cotidiano, na roupinha do dia a dia, não com a roupa bonita de vir para a igreja do domingo. Se você for um mecânico, vai estar de macacão. Se você for um médico, você vai estar com seu uniforme branco. Seja lá como for, mas Jesus vai com você. Só que eles não vão ver o mesmo Jesus com aquele rosto resplandecente que você pode ver. Eles vão precisar ver Jesus na sua vida, na minha vida, porque nós andamos com Ele. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, a atração já não era mais os discípulos. E os escribas que faziam escárnio, os fariseus que faziam escárnio de Jesus, quando Jesus diz: o que discutis com eles? Veja uma coisa, ninguém respondeu. Porque é como se um pai falasse assim: por que você está batendo no meu filho? Agora você vai ter que se entender comigo. O outro não vai querer abrir a boca com o pai, que é grandão. E foi a mesma coisa. Ninguém teve coragem de falar nada. E aquilo que era uma aflição para os discípulos, de repente, com a presença e a chegada de Jesus, foi o alívio. Aquilo que era a tormenta daquele pai, foi a salvação dele. Por quê? Porque Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, ele diz lá em Mateus 28. E em Romanos: porque quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, meu querido irmão e irmã, nós precisamos ter a certeza da presença de Jesus em nossa vida. Nós jamais teremos sucesso na vida cristã se não tivermos a presença de Jesus conosco, porque é Ele que garante a nossa vitória. A presença de Jesus trouxe alívio aos discípulos. A presença de Jesus trouxe alívio àquele pai. Pode pensar, o pai perguntava para o menino: meu filho, como posso te ajudar? O menino não podia responder porque era surdo, era mudo. Quer dizer que a aflição do pai ainda era maior. Ele disse que o filho estava definhando, emagrecendo. O diabo queria matá-lo, que às vezes os lançava no fogo e às vezes na água. Estava despedaçando o rapazinho. E o pai não podia fazer nada. Eu não sei quais são suas lutas, se você tem problemas na sua casa, na sua família. Todos temos, mas talvez os seus pareçam maior que os dos demais. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, então eu creio e todos eles estão salvos? Não. Você crê no Senhor Jesus e você vai ser a porta de entrada do Evangelho no seu lar. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Eles vão ver a transformação, como eu disse dos meus avós, que eu contei aqui. 18 anos depois, quando eles já estavam velhinhos, eles se converteram. Eu os batizei, e a minha avó já não me chamava mais de Jackson, ela me chamava de pastor. Eu falei: avó, eu sou seu neto. Não, agora você é o meu pastor. E ela não gostava de crente nem pintado.
Depois que ela se converteu, a vida toda mudou. Mas paguei um preço, só que valeu a pena. Um dia vai ser como o Pedrinho perguntou para mim: vovô, o senhor vai estar me esperando? Quando eu chegar lá, meu avô Antônio e minha avó Rosa vão estar lá me esperando. Sabe, meu amigo, meu irmão, a diferença está na presença de Jesus. Enquanto nós temos Jesus conosco, na presença de Jesus, o céu desce à terra. Na ausência de Jesus, a terra vira um inferno. Veja no quadro dos discípulos no monte e os discípulos no vale. A minha esperança é que, ao ouvir essa breve meditação, você possa compreender a importância que faz a diferença de Jesus na minha e na sua vida. E você escolha sair daqui cheio da presença de Jesus. Mas para você sair cheio da presença de Jesus, você precisa esvaziar-se a si mesmo. Você precisa esvaziar-se das frustrações, daquela mágoa contra a esposa ou contra o esposo, daquela mágoa contra o seu amigo ou contra a sua sogra ou contra um colega de trabalho, ou daquela autoconfiança de que você é bom o suficiente, que certamente Deus vai ter um lugarzinho para você lá no céu, e compreender que só Jesus Cristo salva. E vir a Ele humildemente, reconhecendo que todos pecaram, e até que recebam Jesus como Salvador, estão separados da glória de Deus. E confessar: Senhor, sou pecador, sou pecadora. Por isso eu quero pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, e me recebe, Senhor, como teu filho. Perdoa os meus pecados, transforma a minha mente, o meu coração, salva a minha alma, faça de mim uma nova criatura, e me batiza com o teu Espírito Santo. Enche-me do teu Espírito, para que eu possa ser fiel a esse compromisso que eu quero ter com o Senhor. Você diz assim: ah, mas é assim mesmo, pastor? É só aceitando Jesus? É. Deus é tão bom que Ele facilitou o caminho. Os enganos religiosos dizem: a todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. E a Bíblia avisa: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então Deus, sabendo que nós não sabemos o caminho, Ele fez um caminho, o seu Filho, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, Ele disse ninguém vem, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. Se você não tem Jesus, você pode dizer que crê em Deus, mas a Bíblia diz: crês em Deus? Também os demônios creem e estremecem. Crer em Deus não salva. Você precisa crer na mensagem de amor que Deus enviou através do seu Filho, e provar isso recebendo Jesus no seu coração como seu Salvador. Você precisa se esvaziar da sua religião, ainda que a sua religião seja batista, viu? Porque ser filho de crente não salva ninguém. Filho de crente não é crentinho. Pode até ser cretino, mas crentinho não. Só é crente em Cristo e salvo por Cristo quem recebe Jesus como Salvador. Nem filho de pastor é salvo porque é filho de pastor, nem filho de diácono, nem filho do melhor crente que tem. Porque quando você chegar na presença de Deus, Ele não vai perguntar qual igreja que você frequentava, mas Ele vai ver se aquele rosto reluzente de Jesus brilha em você. Se você tem a marca de Jesus, se o teu nome está escrito no livro da vida, porque a Bíblia fala de 2 livros: o livro onde estão escritas as obras, e o livro dos que estão escritos no livro da vida, que vão estar no céu com Jesus. Em que livro está escrito o seu nome? Como você espera sair daqui nessa noite? Você não precisa viver no vale sem a presença de Jesus. Você pode ter esse encontro no monte com Jesus, e depois descer para o vale com Jesus.
para revelar àqueles que estão aflitos, ansiosos, carentes da salvação, que se Jesus transformou a sua vida, pode transformar a deles também. Quando eu penso no que eu era, e que Deus está fazendo eu ser, porque ainda tenho muito que mudar, eu vejo que só a bondade e a misericórdia de Deus. E a minha oração é que as pessoas que me conhecem possam ver que não sou eu, só mesmo Deus para poder mudar esse sujeito. E que eles possam olhar para você e dizer, não, eu quero esse Jesus para mim. E Paulo então diz, então procurai responder com mansidão e temor a todo aquele que perguntar sobre a razão da esperança que há em vós. E você pode dizer, a minha esperança é Cristo, é certeza. Eu quero, Senhor, recebê-lo como meu Senhor, Salvador e Rei. Você gostaria de ter a presença de Jesus na sua vida? Não só em momentos de culto, mas no dia a dia. Não só nos momentos em que temos um louvor, que a gente pode, pelos olhos da fé, contemplar Jesus. Mas descendo para o vale com Jesus, te acompanhando no dia a dia, nas lutas, nas aflições, como qualquer outra pessoa. A única diferença que eles vão ver é que você não está só na sua luta, que Jesus está com você e que você está vencendo, porque Jesus salvou a tua alma e está transformando a sua vida. Eu gostaria de perguntar aqui, a alguém nessa noite, que gostaria de ter esse encontro com Jesus, que transforme a sua vida, e convidá-lo para ser o seu Senhor, Salvador e Rei. Se há alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, e sair daqui transformado, não pela palavra do pastor Rondini, mas pela palavra de Deus, por dizer, Senhor, sou pecador, e nessa noite eu confesso Jesus como meu Salvador. Eu estou sentindo o Espírito Santo falar ao meu coração, eu quero recebê-lo. E a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você sente que Deus está falando ao seu coração, eu convido, vem para frente, e eu vou convidar o pastor Edson Noboyuki para orar por você. Alguém que gostaria de nesta noite entregar a vida a Jesus, recebê-lo como Salvador e Rei da sua vida? Há algum crente que carece de renovar os seus votos com Deus? Está sentindo que carece mais da presença de Deus, do enchimento do Espírito na sua vida, e gostaria que o seu pastor orasse por você? Vem para frente, nós vamos orar por você. Eu não vou ficar insistindo, porque a Bíblia diz que não é por constrangimento, é o Espírito Santo que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Eu creio que o Espírito Santo falou com você até agora, e se eu continuar insistindo, eu posso interferir na obra do Espírito, e eu não quero que você venha por constrangimento, mas pela ação do Espírito na sua vida. Se você entendeu, eu paro aqui, e você pode vir, porque Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. O pastor da sua igreja, aquele que Deus colocou, o anjo da igreja, aquele que os conhece, vai orar por vocês agora. E eu quero agradecer, pastor, pelo privilégio, a honra que me deu de participar com vocês. Obrigado, pastor. Deus abençoe.